sombrios que surgem em teu viver, deixe que o sol da alegria penetre na tua alma, reconfortando-te o coração e inundando-o de paz. Não permita que os momentos difíceis que atravessa tornem os teus dias mais negros do que realmente são. Se a amargura que te oprime o coração levar-te ao desespero, não percas a fé. Ora e busca forças e coragem de prosseguir em tuas lutas, pois é no trabalho que conseguirás te apaziguar interiormente. E já pensaste em realizar algum trabalho de caridade em favor daqueles irmãos com problemas maiores que os teus? Se olhares ao teu redor, se não há alguém necessitado de uma palavra amiga que o auxilie a carregar um fardo de grandes aflições pelas quais nunca passaste? Dias sombrios surgem de quando em quando. Afasta-os de ti, orando e vigiando para que não dês abertura à infiltração de mentes desencarnadas que queixam ou que queiram prejudicar-te. Confia em Deus e apoia-te em Jesus. Encontrarás novamente a serenidade que perdeste, para que o desespero não te traga sofrimentos ainda maiores. As dificuldades, os problemas que atravessas causam-te aborrecimentos. Contudo, busca superá-los com alegria, sem jamais desanimar, pela aceitação e vontade de vencer. Luta contra tuas próprias forças, que persiste em levar a desistir, a fim de encontrares as soluções que fazem necessárias. E os dias sombrios se dissiparão, para que raios de sol preencham o teu viver de muitas alegrias, que haverão de incentivar-te à busca de um crescimento interior. Bom, vou iniciar a prece, tá? Só um minutinho. Benção, mãe. Deus te abençoe. Bem, Deus Todo-Poderoso, Deus nosso Pai, Deus Criador, mais uma semana aqui nos encontramos e por isso te agradecemos e te rendemos graça, glória e toda a misericórdia e toda a reverência do mundo. É um grande privilégio estar trabalhando enquanto muitos na Terra estão em sofrimento, muitos estão em hospitais, nos asilos, nas prisões, nas ruas, e nós estamos em nossos lares, protegidos e dando graças e glória a Deus por mais essa semana que nós passamos. E, se for da vontade de Deus, que nós possamos ter tantas e tantas outras semanas, tantos e tantos outros dias, trabalhando dia a dia, porque para trabalharmos para Deus não existe o templo físico, não existe o lugar. Qualquer momento é momento de pedir pelo próximo, pedir por aqueles que sofrem e por nós agradecermos por mais essa oportunidade, agradecermos por termos acordado,
agradecermos por essa experiência que estamos tendo durante o decorrer do dia. Cada dia que levantamos é uma nova experiência, é uma nova oportunidade de trabalharmos, de crescermos espiritualmente. E por isso é só gratidão. Nós só temos que agradecer. As nossas orações e preces são no sentido de pedir pelos nossos irmãos. E pedimos, sim, pelos irmãos de nossa casa, os irmãos que se encontram em tratamento espiritual pela falange médica do espaço, que os médicos, que Jesus, que Maria, segundo o merecimento de cada um, que nós sabemos que aqui na Terra nós estamos passando por períodos de provações. Então, nós temos que pedir um alívio, um conforto, o consolo que a doutrina espírita nos proporciona. E aqueles a quem for de direito e de merecimento, que possa receber a cura, segundo a vontade de Deus. E, Senhor, em teu sagrado nome, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome da vovó Catarina, Dr. Bezerra de Menezes, nós pedimos permissão para iniciar mais um trabalho na tarde de hoje. Que assim seja. Assim seja. Bem, gente, semana passada nós paramos. Vamos lá. Ô, Serginho, Oi. só para agradecer a leitura de hoje, que deu certinho para mim. Tanto Dona Cléia como o seu Jorge, eu agradeço, tá? Muito sim. grata por isso. De uma certa forma, nós estamos aqui trabalhando, né? Como eu falei, não existe dia. Obrigada. Nem Não te atrapalhar. Não, tá certo, tá ótimo. Qualquer dia, qualquer hora, nós estamos trabalhando. Eu queria fazer para vocês um pedido, eu não sei se, claro, todos poderão fazer, que um pedido, cada um, na hora de fazer a sua prece, seja qual hora for, de manhã, agradecendo, à noite também, cada um orar pelo outro. Eu vou orar pela irmã Solange, pelo irmão Jorge, pela mãe Créia, cada um fazer uma oração pensando nos nossos irmãos da casa, que nós já pedimos para a humanidade toda. Vamos pedir para cada um, né? Podemos fazer isso, né? Eu vou orar pelo irmão Jorge, pelo Luiz, pela mãe Créia, pela Solange, pela Kátia, Fátima, todos que estão, todos da casa, né? Mas se eu verbalizar o nome da pessoa, pedir pela pessoa, com certeza o poder que emana da oração é bem maior, né? É uma coisa só que, uma sugestão, né? Eu faço isso. Se todos quiserem, é bem melhor, né? Eu queria, antes de começar, eu sou sempre assim, né? Não é isso, não. Eu gosto de colocar um exemplo. Esse exemplo aqui é muito bom. Acho que todos fazem já em casa, né? Mas é excelente porque é o que Jesus nos ensina. Como é que está para vocês aí? Dá para ver aqui. Isso aqui eu tirei de uma revista, um livro espírita, tá? Aqui vem dizendo sobre o culto, a finalidade, as vantagens do culto do Evangelho no lar. Porque isso é um cumprimento do nosso trabalho. Já que não estamos com o templo funcionando, nós estamos trabalhando aqui. Estamos trabalhando no culto, no Evangelho no lar, e aqui também fazendo oração para todos os irmãos que precisam, né? Por isso que eu dei a sugestão, cada um fazer oração, mentalizando todos do centro, né? Essa egrégora, essa equipe
espiritual vai se tornar mais forte. Então, eu coloquei aqui que é o trabalho que nós devemos fazer, acredito que todos fazem, é o culto do Evangelho no lar. Isso aqui, Jesus batendo, mas não deu para aparecer, Jesus batendo a nossa porta, e está escrito ali, mas eu não consegui, que eu não sou muito bom em informática, não. Jesus batendo a porta daqueles que fazem o Evangelho no lar, né? No dia e hora, e eu vou ler aqui. Escolha um dia e horário fixo mais conveniente da semana para não ser interrompido. 2. Coloque uma jarra com água para ser fluidificada e bebida ao fim do Evangelho do lar. É o que eu falei, né, da nossa água, ela é fluidificada pelos espíritos de luz, espíritos médicos. A água é fluidificada. Como eu falei, a água é um grande condutor de energia. Então, colocar a jarra. 3. Inicie com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. 4. Faça a leitura de um trecho de Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo-o ao acaso ou na ordem sequencial dos capítulos, né? Depende de cada um. Se estiver lendo desde o começo, ou por acaso também não importa, né? Comente com os demais participantes, ou se estiver sozinho, não tem problema. Você terá espíritos à sua volta que estarão sendo beneficiados, estarão ajudando a pacificar, a trazer uma harmonia para o nosso lar. Então, comente com os demais participantes sobre o assunto lido, por aproximadamente 15 minutos. Isso aí independe, tá? Pode levar meia hora, mas se tiver 1, 2 pessoas, 15. Se tiver uma família grande, claro, você vai levar meia hora, isso não importa, né? Isso é uma regra, assim, flexível. Evidenciando o ensino moral. É o que nós estamos fazendo aqui no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, faça uma rogativa a Deus, a Jesus e aos espíritos do bem, em favor da harmonia do lar, o que eu falei, né? Harmonia no lar, e dos familiares encarnados e desencarnados, extensiva também a paz entre os povos. Então, nós em casa podemos fazer esse trabalho para ajudar os espíritos que estão trabalhando muito. Nós pedindo a Deus para os nossos familiares encarnados, desencarnados, e a paz entre os povos, entre todos os povos da Terra, porque todos estão sofrendo, todos, sem exceção. E isso aqui, 7, né? Faça uma prece de encerramento, agradecendo o amparo dos benfeitores espirituais. O Evangelho no lar não pode se transformar numa reunião mediúnica, motivo pela qual os eventuais médium participantes não deverão permitir a manifestação de espíritos, que terão o ensejo de trabalhar nas reuniões mediúnicas especializadas neste assunto. Isso também é flexível, porque depende muito da situação. Se o médium já é um médium já formado, já tem uma condição espiritual, já trabalha como médium, com os espíritos, numa casa espírita, se uma pessoa estiver passando mal, eu não vejo, da minha parte, posso estar errado, nenhum problema, e às vezes um espírito mentor, claro, um guia, que a pessoa saiba quem é, o problema é esse, saber quem é o espírito. Então, aqueles médios que são já 20, 30 anos trabalhando como guia, com preto velho, eu acredito, né? Não estou aqui para ser o senhor da verdade, não. Uns receberem, fica a critério dos mentores, mas é o que falam a doutrina, né? Então, Jesus contigo. Essa aqui é uma outra situação, mas falando sobre o Evangelho. Dedica
Se é Jesus contigo, já é uma frase de um espírito, e no final eu vou ler. Dedica uma das 7 noites da semana, olha só, uma, ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Por isso, aquela imagem de Jesus batendo na porta, está lá em cima, né, que eu mostrei. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. É verdade, Jesus virá. E os espíritos protetores, espíritos de luz. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Né? Que maravilhoso Jesus em nossa casa, né? Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e saúde. Derrama vinhos de paz para todos. Olha os benefícios do Evangelho no lar. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem variável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Então, do nosso lar, nós podemos levar luz através da prece, da oração e da leitura do Evangelho. Como nós podemos ajudar, gente? Pandemia não é desculpa, tá? Desculpa falar isso. Para o mundo atormentado. Isso da nossa casa. Quando uma família ora em casa, reunida nas brandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém no edifício de apartamentos alça aos céus a prece de comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da bênção. Examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite. Depois de fazer a prece, não demandes a rua, senão para inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. Que é uma coisa maravilhosa, que Jesus está no nosso lar, um hóspede, quem dera, né? Quem dera não, ele está assim. Aquele que faz o Evangelho, Jesus, os bons espíritos estão conosco. Então, terminando. E quando as luzes se apagarem, a hora de repouso, ora mais uma vez, comungando com ele procura fazer, a fim de que, ligado, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Joana de Ângeles. Mensagem muito linda, né, gente? Mas é para nós praticarmos. Né? Então, vou voltar aqui de onde parei. Né? E vamos voltar ao nosso estudo. Mas está vendo a importância do Evangelho do lar, a importância da prece. No lar com Jesus. Desculpa-se só os pobres espíritos. Hoje eu não coloquei Jesus, não, gente. Vocês não vão ficar chateados comigo, não, né? Se Jesus Cristo, mesmo sendo perfeito, sentia necessidade de orar constantemente ao Pai, imagine nós, tão imperfeitos, o quanto dependemos dessa comunicação. Como já falei aqui, o maior poder que o homem tem para com Deus
é essa comunicação, é essa oração. Jesus se ajoelhava, porque nós não podemos fazer o mesmo. É um exemplo. Isso aqui é meu exemplo, é meu tudo, meu ídolo, tudo de bom. É o guia e modelo da humanidade. Então, eu parei aqui, gente. Deixa eu ver. Compartilhar. Assim, compartilhar aqui. Cristo Consolador aos pobres de espíritos. Vamos lá ver onde eu parei. Mistérios ocultos. Ah, sim. Eu marquei aqui com asterisco. Estava lendo sobre o Cristo. Cristo não, bem-aventurados pobres de espírito, né? E semana passada eu falei que o que realmente estava ali a imagem de Jesus, que Deus, ele nos revela essa verdade, ele nos dá esse conhecimento, essa, vamos dizer assim, essa prática, por que nós estamos aqui no Espiritismo? Já se perguntaram isso, por que eu estou aqui, não poderia estar em outra igreja? É porque nós já passamos por situações, nós já passamos por tantas religiões. Eu li semana passada, o espírito, às vezes, ele vem rico, ele vem pobre, ele vem um nobre, ele vem um plebeeu, ele vem um mendigo. Então, que eu falei aqui, os segundos são os orgulhosos, aqueles que se acham superiores, envadecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Viu a necessidade de nós nos prostrarmos, de nós nos ajoelharmos a Deus com humildade, sabendo que Deus é o único, é o todo-poderoso. Então, nós temos que realmente reconhecer que Deus é soberano, que Deus é único, todo-poderoso e tudo pode. Então, paramos ali, né? E começamos agora no 9º. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Eu até sublinhei e negritei. As grandes verdades que o Espiritismo revelou. São essas que nós temos estudado aqui, estudado às quintas-feiras, e na mediunidade, o Livro dos Médiuns e tantos outros, né? Essas são as verdades que o Espiritismo, através do Espírito Consolador, né, Cristo nos prometeu. Então, alguns incrédulos se admiram de que os espíritos dos espíritas, nós, tão poucos esforços façam para os convencer. Vocês já perceberam que nós não vamos para a rua, igual fazerem propaganda, fazerem pregação, pedir que as pessoas se convertam. É o que pergunta aqui. Estou desligando aqui porque estou ouvindo cachorro. Os espíritos não tão poucos esforços façam para os convencer a humanidade dessas verdades que o Espiritismo veio nos revelar, né? Está escrito aqui, o Espiritismo revelou. E por que nós não fazemos proselitismo, não fazemos pregações nas portas das pessoas, nas praças públicas? Por quê? Aqui está a resposta logo abaixo. A razão está em que estes últimos cuidam preferencialmente dos que procuram, de boa fé. Então, Deus quer isso, que nós o procuramos de boa fé
e com humildade. E com humildade. À luz do que? Daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. É porque que nós não somos como os evangélicos que fazemos pregações públicas. Não tentamos convencer ninguém. Nós não precisamos convencer. Ou nós vamos pelo amor, como está escrito aqui, pela boa fé, de boa fé e com humildade, à luz do que daqueles que se supõem na posse de Deus. Então, Deus quer que nós o procuremos com fé, com amor, não pela dor. Porque, como eu falei semana passada, Jesus nos legou essas mensagens, esses ensinamentos há mais de 2000 anos. E nós ainda estamos engatinhando. E imagine aqueles que nada acreditam. Nós já temos uma semente. E eu falei uma coisa muito importante, gente, muito importante. A questão de nós não termos ódio em nosso coração. Se nós, um dia desencarnarmos com ódio no coração, nós com certeza vamos para um plano onde existe ódio. E com certeza não será o nosso lar para cima. Com certeza serão nos umbrais, ou se não for zona umbralina. Então vamos eliminar esse sentimento de ódio, esse vício, esse mau hábito, porque nós não sabemos a hora, não da morte, da nossa transição, porque a morte não existe. A morte do corpo físico, mas o espírito é imortal. Mas nós queremos estar na Terra, não é verdade? Todos querem estar na Terra. Nós achamos que ainda temos coisas para fazer, mas nós nunca sabemos, né? Só Deus. Mas vamos procurar, vamos fazer com que nós nunca tenhamos ódio, porque se nós partirmos com ódio, nós vamos levar os sentimentos, não vamos levar nada, como eu falei, nem a roupa. A roupa fica lá no corpo, no cemitério, no caixão. Só. Que vai o espírito com o perispírito. Todas as qualidades nossas. Então, vamos amar. Vamos evitar o ódio. Porque é um dos piores sentimentos que vamos encontrar no plano espiritual. Tá? Então, é o Evangelho de Jesus em prática. Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si. Mas, como eu falei, há mais de 2000 anos. E até antes, porque existiam os profetas. Porque nós temos que sair gritando na rua, tentando convencer as pessoas a aceitar o Espiritismo. E por que o Espiritismo? Nós sabemos que o Espiritismo ele nos traz a revelação, a lei da reencarnação, a lei do karma, a lei da evolução, pluralidade de mundos. Sabemos, como eu falei, seria uma religião perfeita se todos seus seguidores fossem perfeitos. Mas há aqueles que, dentro do Espiritismo, praticam o mal, não seguem os ensinamentos de Cristo, dos grandes espíritos. Então, não é a religião. Então, o poder de Deus, ai, gente, se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que a derrama em ondas por toda parte. Deus é igual e justo para todos. Aquele que se encontra em planos espirituais melhores, que se encontra melhor de vida, menos sofrimento, ou consegue digerir, consegue ter resignação, sabendo que esse sofrimento é parte do nosso aprendizado, é parte da nossa... de expor e de purgar o nosso karma. Nós, tendo compreensão disso, nós
não temos que reclamar de Deus, de nada. Deus não é culpado do que nós fazemos. Deus, pelo contrário, nós erramos e Ele nos dá oportunidade. Essa oportunidade é infinita. Mas quem vai permanecer no sofrimento somos nós, né? Deus faz a parte dele. Como eu disse, e vou repetir aqui de novo, Jesus não carrega ninguém no colo, né? Não carrega. Ele já fez sua parte, está nos ensinando. Se nós o segui-lo, seguir os seus ensinamentos, praticar a caridade, aí sim, nós andaremos atrás dele. Aí ele é o nosso caminho. Mas pegadas na areia, ele pegar a gente no colo, tira isso da cabeça, porque ele não vai levar ninguém no colo, não. Só vai levar aqueles que o seguem, que faz as suas leis e os seus ensinamentos, faz o que ele nos pediu. Fora isso, não. Estou repetindo isso porque isso é uma verdade, tá, gente? Então, Deus espalha sua luz para todos. Toda parte, de tal sorte, deixa eu colocar aqui, de tal sorte que só cegos não a veem. Então, Deus está espalhando seus ensinamentos, dando oportunidade a todos. Só cegos não a veem. Aqueles que não querem, né? A esses, não quer Deus abrir à força os olhos. Deus não quer abrir a força. Deus poderia salvar todo mundo, Deus poderia tirar a dor de todo mundo. E o ensinamento que você poderia ter dessas lições que você deu causa. Se Deus te pegar no colo, se Deus te abrir os olhos à força para que você enxergue essas verdades, Deus está tirando seu livre-arbítrio. E Deus está tirando a oportunidade de você crescer. E é isso que Deus quer que nós, né, eu, claro, que nós crescemos, que nós vamos evoluir. Se ele, como está escrito aqui, abrir, Deus não quer abrir à força os olhos, dado que leis apraz tê-los fechado. Tê-los fechado porque nós que temos que abrir, nós é que temos que fazer o nosso esforço, fazer a nossa parte. Deus não carrega ninguém, Jesus não carrega ninguém. Ele nos dá os ensinamentos, nos dá o caminho, mas nós que temos que seguir. Então, prosseguindo. A vez dele chegará. Não importa se ele não quer abrir os olhos, não importa se ele não quer ouvir. É cego, surdo e mudo para as palavras de Deus. Não importa. Deus não vai abrir os olhos dele à força. Jesus não carregará no colo a força. A vez dele chegará. Só que ele vai sofrer mais do que aqueles que já estão no caminho. Né? Vai sofrer mais. Vai viver mais tempo nessa angústia. Viver mais tempo no sofrimento. Vai viver mais tempo nesse mundo de prova e expiação. Talvez não reencarne no mundo de regeneração, que a Terra já está destinada já daqui a algumas décadas. Já estamos nessa transição. Então, a vez dele chegará, mas tenhamos cuidado para que não chegue em outros planos mais inferiores. Tenhamos esse cuidado. Vamos realmente seguir a palavra de Jesus, seguir o Evangelho. Mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas. É isso, aqueles que vão pela dor. Eles têm necessidade realmente, porque o coração duro, o orgulho, faz com que o seu coração não permita a palavra de Deus. Que ele acha superior, ele acha que sabe tudo, ele acha que não precisa de Deus. Então, esse um dia chega que ele vai pela dor. Então, sinto as angústias das trevas e reconheço que é a divindade e não o acaso. Não é o acaso. Quem lhes fere o orgulho. Deus faz com que, Deus não, as leis divinas faz com que um dia o seu orgulho caia por água abaixo. Foi o que eu li anteriormente, li semana passada,
que os primeiros serão os últimos, né? É nesse sentido. Os orgulhosos serão rebaixados. Os humildes serão levantados. Serão aqueles que, como eu falei, às vezes o mendigo, a sua luz resplandece. Aquele pobre de espírito, mas é rico de conhecimentos espirituais. Então, voltando aqui. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Deus se preocupa tanto conosco, não é, gente? Deus, seus mensageiros, guias espirituais, Jesus, é claro, né? Mestre dos mestres, médico dos médicos. Então, ele se preocupa tanto que ele nos dá os mentores espirituais para nos guiar, nos proteger, tentar nos despertar o caminho que leva à verdade, o caminho que leva a Deus. Então, como está escrito aqui, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Nós temos a oportunidade. Aqueles que vão protelando o momento em que convém, o momento vai ser o momento de dor, da angústia, como está escrito aqui em cima. E não é isso que nós queremos, né? Nós já temos condições de estar no mundo melhor. Basta praticarmos. Então, vamos lá. Voltando. Não se espantem, pois os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, tá vendo? Deus envia os espíritos para tentar ajudar aqueles ateus, incrédulos, mas ele às vezes ouve a voz, mas não segue os ensinamentos. Nem os espíritos, que são os executores de sua vontade, se lhes submetam às exigências, inquiram de si mesmos o que diriam se o último dos seus servidores se lembrassem de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Não é quando eu quero, gente. Não é o meu querer. Eu tenho livre-arbítrio. Então, eu faço o que eu quero, né? Mas as consequências são minhas. Eu não posso nunca impor a Deus. Deus é que nos impõe, através das suas leis, através dos seus ensinamentos. Então, eu até sublinhei aqui, olha, escuta, bondoso, está aqui, sublinhado e negritado. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem a ele, o E maiúscula, a Deus, humildemente. É isso que Deus quer, a humildade, o reconhecimento em que Ele é o Supremo, Criador, o único, soberano, a quem cabe todo o poder, toda a decisão, tudo que acontece no mundo. Então, escuta, bondoso, os que a Ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que Ele. Acabei de falar, aqueles que se julgam mais do que Deus, não precisa de Deus. Eu tenho um mundo, eu sou rico, eu sou empresário, eu sou rico, eu sou, na época antiga, sou príncipe, sou conde, tenho títulos. Isso, nada disso serve, né? Se não tiver humildade, não entrará no reino dos céus. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes? É uma pergunta curiosa, não é? Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente? Isso são os incrédulos, aqueles arredios, né? Aqueles que
estão fora do rebanho, né? As ovelhas perdidas, desgarradas, né? Deus não poderia tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes? É uma pergunta, será? Deus também tiraria o livre-arbítrio das pessoas, né? E as pessoas têm que aprender. Então, não é justo. Deus também não vai tocar as pessoas, nem por manifestações, nem arrancando deles a força, tocando a mente deles para que eles se arrependam dos males que tenham feito e sigam uma nova vida, a vida que o Espiritismo, sendo um dos caminhos que Jesus nos ensinou, nos propõe para a nossa evolução. Mas Deus nunca vai impor, Jesus nunca vai impor. E por isso, como foi perguntado acima, por que os espíritos e os espíritas, né, nós não forçamos ninguém a nada, não forçamos ninguém a participar da nossa religião, nós não forçamos, nós simplesmente pelo exemplo. Nós fazemos pelo exemplo e as pessoas, às vezes, no meu trabalho, por exemplo, perguntam: você é crente? Eu falo, por que crente? E não existe outras religiões que pode, assim, condizer com o ensinamento de Deus, que segue as palavras de Deus? Não existe outras religiões, não? Só crente. Eu sou kardecista, sou espírita. O espiritismo tem tanto quanto ou mais ensinamentos que o Evangelho. Está na Bíblia. Tem explicações que a Bíblia não explica. E o Espírito, a verdade, a terceira revelação que Jesus nos prometeu, nos explica. Então, se eu faço o bem, não é porque o pastor diz que eu vou para o inferno. Se eu não fizer, eu vou para o céu fazendo. Não é porque me impõe, é porque eu tomei consciência do mal que eu fizer, eu vou colher. Do bem que eu fizer também, eu vou colher. Então, eu falei uma vez, por que só crente? Porque todos os lugares que eu trabalho, as pessoas perguntam que eu sou crente. Se eu sou crente, eu já fui, né? Eu já fui evangélico. Mas eu fico assim, é uma coisa parecida, é kardecista. Não, kardecista não, kardecista é do diabo, kardecista é macumba. Falei, não, gente, não é isso não, mas às vezes perder um tempo, como está dito ali, nós não tentamos convencer ninguém, mas quando querem nos ouvir, nós vamos falar o que nós sabemos, vamos explicar o que nós já tivemos tempo de aprender, a oportunidade que Deus já nos deu. Por isso, nós sempre agradecemos por tudo que nós temos, onde nós estamos, porque tem gente pior, tem gente nas ruas, no frio, ora no calor, né? No frio porque no inverno, mas morrendo no frio. E morrendo também como no verão, no calor, 40, 50 graus. Então, nós estamos bem, nós não temos que reclamar da vida. Temos uma dorzinha aqui no joelho, a idade vai chegando, a coluna, mas nós temos um lar, nós temos uma casa, uma família, temos amigos, conhecemos a palavra de Deus, estamos no caminho certo. Isso eu posso dizer, eu tenho certeza, estamos no caminho certo, mas a religião não salva ninguém. Na verdade, não existe nem salvação. Existe, você toma conhecimento de todos os males que você fez, você se arrepende, mas daí você começa uma nova vida. Você vai ter que expiar o que você fez. Então, não é a salvação pronta, entrega como os crentes lhe dão. Aceita Jesus, seja batizado. Não é essa salvação. Evolução, através do estudo e prática. O espiritismo é prático, seja ele kardecismo, seja ele umbanda, é prática, é a caridade, é mudarmos nossos sentimentos, como eu falei, eliminarmos o ódio do nosso coração, o nosso sentimento que podemos ter no plano espiritual. Porque nós não iremos para nenhum plano espiritual bom. Não vamos encontrar nenhum espírito bom com coração cheio de ódio. Porque o coração cheio de ódio transborda para nossas células, o sangue,
corre todo o nosso corpo, produzindo doenças, produzindo dor de cabeça. Eu mesmo falei aqui, quando eu sinto, né, ainda não sou perfeito, sinto raiva, ódio, eu sou o primeiro a sentir dor de cabeça. Então, eu evito, né? Eu evito mesmo o máximo. Corro para dentro de casa e vou fazer minha prece para passar a dor de cabeça e passa. Porque o que causou, eu tenho que, realmente não é tomar o analgésico, eu tenho que ir na causa. A causa foi o ódio que eu criei. Então, se eu faço uma prece, peço perdão a Deus, a dor passa. E acontece comigo isso mesmo, passa mesmo, passa. O analgésico é um atenuante, mas não, a causa é o ódio. Então, vamos eliminar o ódio, né? Então, Deus os mais obstinados incrédulos. É fora de toda dúvida que ou poderia. Claro que Deus pode. Deus poderia chegar e, através da manifestação, Deus tocar a pessoa, fazer com que ela acreditasse, com que ela se convertesse e fizesse o bem. É fora de toda dúvida que poderia. Mas então, que mérito teriam eles? Que mérito teria? Como eu falei, eu não teria mérito nenhum se Jesus me pegasse no colo. Vem, meu filho, siga-me. Mas ele vai pegar no colo. Eu não vou andar com meus pés. Jesus diz, siga-me, mas eu tenho que caminhar com meus pés. Como eu falei semana passada, semana retrasada, quando a mãe de 2 discípulos perguntou se os 2 poderiam sentar no reino dos céus, um à direita e um à esquerda de Jesus, que foi João e Tiago, né, a mãe deles. E que Jesus falou, vocês estão dispostos a beber do cálice que eu beber? Fazer o que Jesus fez? Não levar nada nos bolsos? Andar às vezes descalço? Uma única túnica? Na época seria muita coisa. Hoje não é necessário que nós tenhamos essa vida de eremita, que nós andemos na rua com a roupa dos antigos profetas, dos antigos discípulos, que não levamos nada nos bolsos. Hoje não é necessário isso. Hoje é necessário que o que nós temos, que nos foi conquistado, mesmo a custas de muito trabalho, que nós repartamos o pão nosso de cada dia. É isso que Jesus quer. Como falei também no Livro dos Espíritos, o Jorge ensinou, já leu, né? Ensinou, já foi lido. A lei do Cristo é que ninguém morra de fome. E é nosso dever fazer com que isso não ocorra. Mas, às vezes, lá na África, muitos morrendo, né? E, às vezes, eu penso, o que eu posso fazer por eles? Às vezes fica difícil, né? Mas vamos voltar lá. Vamos voltar onde eu estava. Que mérito teriam eles se Deus forçasse eles ou colocasse na mente deles, ou criasse eles já evoluído, perfeito? Que mérito teriam? Nenhum. Nenhum. E é demais de que serviria? Se nós estamos, Deus criou nós, espíritos, simples e ignorantes. Ignorante, como já falei. Não é aquela frase, você é ignorante, você é burro. Não. É ignorante que não tínhamos conhecimento nenhum. Por isso, a nossa descida na Terra, para conhecermos, adquirirmos conhecimento, para depois voltarmos ao Pai. Né? Para isso é que serve. Criou simples e ignorante. Então, as encarnações são isso, é para nós aprendermos, para nós evoluirmos, voltarmos à casa do Pai. Os reinos celestiais, as moradas que Jesus nos disse. Há muitas moradas, mas moradas também inferiores, tá? Não vamos querer para moradas inferiores, não. Então, não se vê em todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência. Então, está dizendo ali, Deus poderia, através de manifestações, nós vemos manifestações, víamos toda sexta-feira, toda quarta-feira lá na nossa casa, Bezerra de Menezes, né? Não víamos? Todas as manifestações. Então, ele perguntou ali, através de manifestações, vamos dizer assim,
cair um raio na cabeça da pessoa, fazer chover ou na seca, mas isso não adiantaria. Então, não se vê em todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, coração endurecido, né? Ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esse realmente é só pela dor, muito espinho pelos caminhos. Não é que eu desejo, não. É realmente isso é um adágio mesmo, ou vai pela dor ou pelo amor. Não existe terceiro caminho, não existe. Pode ser bem longo, aquele pelo amor, bem, né? Vai dando volta, caminho mais longo, mas ele vai pelo amor, ele vai aos pouquinhos, ele vai um dia lá no centro, ele faz uma prece em vez em quando está sentindo dor, quando está precisando, quando perde o emprego, perde isso. Aí ele faz uma prece, é uma pessoa boa, mas basta ser bom. Se nós não fizermos o bem, todo o bem que deixarmos de fazer, quando nos é possível, nós também estamos incorrendo em karma negativo para nós. Então, não basta ser bom, é preciso fazer o bem. Bom e o bem. Tá? Não basta ser bom. Porque sei que é impossível, quer dizer, mesmo com milagres, dito milagres, né? Milagres nós sabemos que são as manifestações das leis divinas na Terra, né? Leis naturais. Então, esses que se negam, assim, a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito. É um espírito ignorante ainda, né? Muito duro, endurecido, bem atrasado mesmo, né? Também posso ser um deles, né? Estou dizendo que está escrito aqui, tá? Para compreendê-la. Nem o coração para senti-la. Como eu falei, o coração endurecido. O orgulho é o orgulho, como eu falei na lição passada. O orgulho endurece o nosso coração. E aqui já vem dizendo até mais. Orgulho é a catarata que ele estolda a visão, que cega a visão, né? Eu disse que cega, ele realmente bloqueia o coração, torna o coração duro. E aqui já dá, também falou lá isso do coração, mas já diz que também é uma catarata da visão. Então, é difícil para aquele espírito endurecido, tá? O espírito, aquele orgulhoso. Por isso que este capítulo é bem-aventurados pobres de espírito. Quer dizer, aqueles que são simples, onde o orgulho não chega em seu coração. Então, voltando aqui, onde é que está? Sim, está aqui. De que vale apresentar a luz a um cego? É necessário que antes se lhe destrua a causa do mal. É o que eu falei. É necessário, a causa do mal tem que ser realmente remediada. Não adianta tomar um analgésico para uma dor de cabeça que ela pode voltar depois. É necessário realmente cortar o mal pela raiz e ir diretamente na causa. Daí vem que médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Médico, Deus é o Todo-Poderoso. Médico é Jesus, médico dos médicos. Deus é tudo, tudo, todo. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos. Deus é tão bom, gente, que mesmo esses perdidos, esses orgulhosos, ele não deixa, como está escrito aqui, ao abandono. Aqueles seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Essa catarata um dia será curada, né? Um dia ele será operado dessa catarata e a visão espiritual se lhe abrirão. E ele seguirá o caminho do bem, o caminho que Jesus ensinou, o caminho não da salvação, mas da evolução, através da caridade, a prática do bem, o amor e não ter maus sentimentos, né? Temos, mas temos que trabalhá-los para
substituí-lo pelos bons, né? Transmutar os maus sentimentos pelos bons. Mas quer que o faça por sua própria vontade. Verdade, se você tem catarata, vou dizer, fisicamente, você não tem que ir no médico, oftalmologista, não tem que operar, ou você quer que o médico venha na sua casa e raspe, ou faça tipo de operação que for. Não é assim, né? Nós temos que procurar. É isso que Deus quer. Que façam por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade. A incredulidade vai ser tanta que ele vai ser atormentado dia e noite, como são os incrédulos, como são os maus, como são os criminosos. Os tormentos é terríveis. Atirar-se-ão por si mesmos em seus braços. Aí sim, Deus quer isso. Nós, por livre e espontânea vontade, nosso livre-arbítrio, vencido o orgulho pelos tormentos da incredulidade, aí sim atirarmos aos braços. E como o filho pródigo, lhe pedirão graças. Aí Deus atende. Aí Deus pega em nossas mãos. Mas nós temos que caminhar com nossos próprios pés. Temos que pisar nas pedras. Temos que pisar nos espinhos da vida para aprendermos as lições. Isso foi perguntado. Por que Deus não salva aquela pessoa, gente? Por que Deus não põe na cabeça dele para ele crer que ele é incrédulo? Mas o orgulho não deixa. E é necessário que ele vá por conta própria para ter méritos, para aprender. Oi. Não quer falar, não? Então, gente, aí sim, aí Jesus nos levará em seus braços, mas nós fazendo a nossa parte. Aí vamos sim, vamos ajudar, vamos ser como os grandes espíritos, os guias espirituais, os mentores, pretos velhos, serão auxiliares de Deus, serão ajudantes de Deus. Nós não acreditamos, não adoramos santos, nem guias, mas eles são irmãos nossos que já precederam essa estrada, que já percorreram esses caminhos tortuosos da vida e que estão aí para nos ajudar. É por isso que às vezes nós pedimos espíritos iluminados, seres de luz, ou mentores espirituais, roga a Deus por nós, mas porque eles têm condições de nos ajudar pelos conselhos, às vezes, uma palavra amiga, porque são espíritos que já passaram o que nós estamos passando, já aprenderam as lições que nós aprendemos. Então, estão aqui, aí para nos ajudar. Cara, tem que tomar banho há muito tempo. Mas é isso que Deus quer. Tá? Problema, eu te chamei várias vezes. Porra. Isso, gente. Peraí, deixa eu dizer. Ó, aí, tira aí. Vai tomar banho, Marquinhos. Aqui, tá... Estava ligado aqui, eu acho. Então, gente, instruções dos espíritos, mas acredito que já não vai dar mais tempo de ler essa passagem aqui. Mas vamos ver aqui só para dar início e eu marcar onde eu parei. A instrução dos espíritos é sobre o que nós falamos, né? O orgulho e a humildade. Foi tudo que falamos. Sair Lacordaire, Constantina, 1863. Na França, né? Constantina é o espírito. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Isso aí é o espírito Constantina falando para a gente. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir esclarecer-vos. Então, como eu falei, os espíritos são seres mais espíritos de luz, claro, né? Que estão aí para nos ajudar. Olha o conselho que esse espírito, Constantina, nos está dando. Venho até vós para encorajar-vos. É isso que os guias os espirituais, os
espíritos superiores já são mensageiros de Deus, já são auxiliares de Deus. Mesmo Deus estando em toda parte, às vezes é necessário que você esteja cara a cara com um espírito, ou ouvindo ali um espírito no centro trabalhando, a nos dizer isso. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Eles estão nos exortando a seguir o bom caminho. O caminho do bem, fazer o bem, amar o próximo. E todos os ensinamentos de Jesus que nós estamos lendo paulatinamente, né, para poder fixarmos em nossa mente. Aos pobres de espírito, que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir esclarecer-vos. Bendita seja a graça que Ele nos concede, a graça que Deus nos concede de podermos ajudar o vosso aperfeiçoamento. É isso o Espírito dizendo, a graça que eles têm de ajudar o nosso aperfeiçoamento. Então, o papel desses espíritos guias é nos ajudar. Deus põe os espíritos, usa de vários métodos, usando o espírito protetor, o espírito mentor, que nos foi, antes de encarnarmos, nos foi concedido para que tomasse conta de nós. Então, até isso Deus faz por nós. Então, ver a mensagem do espírito, ajudar o vosso aperfeiçoamento. É isso que os guias, os mentores fazem. Não adianta nós ficarmos implorando sempre ali, pedindo e não fazermos nossa parte. Nem o Espírito e nem tampouco Deus vai resolver o nosso problema. Nós temos que fazer um esforço. Temos que procurar que o Espírito Santo me ilumine. Torne minhas palavras, ela Espírito, minhas palavras compreensíveis e que me conceda a graça de colocá-las ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis sob o jugo da dor e buscai a luz, que a vontade de Deus me favoreça para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. Quer dizer, o guia espiritual pedindo a Deus que favoreça ele para que ele possa resplandecer os nossos olhos. Está vendo como os guias espirituais fazem a prece deles, eles pedem a Deus por nós. Então, nós temos que dar muito valor a isso. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. Infelizmente, são pouco seguidos, né? Por mim também, por todos nós, né? Nós somos imperfeitos ainda, né? Mas temos condições de fazer o bem, fazer aquilo que Cristo quer. Nós já germinou em nosso coração um pouco da bondade, um pouco do conhecimento, nós já temos condições de ajudar aqueles que estão em aflição, aquele que está sofrendo, seja pela prece, seja com passe, seja com a palavra, nós já temos condições. Se nós não fazemos, nós incorremos em erro e em karma para a próxima encarnação, né, gente? Como eu falei, o bem que nós deixamos de fazer também é o mal. Então, eu vou parar por aqui. Deixa eu marcar aqui para poder, semana que vem, nós continuarmos, né? Então, parei aqui nesse... E agora, como sempre, eu vou pedir à mãe Creia para falar alguma coisa e fazer a prece da gente. Eu estou aqui emocionada, porque acho que todas as palavras caem bem em nosso coração. Está no Evangelho, né? De Jesus. Jesus. Deus permita que tudo isso realmente fique guardado em nós para transferir para as outras criaturas que se aproximam esse alento, essa força, essa coragem, né? Olha que bênção tão grande para nós é conhecer esses ensinamentos para que a gente possa superar todas as dificuldades que estamos atravessando, não é? Que Deus abençoe a todos os médios da casa, abençoe a toda a humanidade e, por mais que a gente esteja sofrendo, lembrar, aquilo que você está dizendo
os pés são nossos. Nós é que temos que caminhar em busca do Cristo para que Ele possa viver em nós, nos fortalecendo nesses momentos mais difíceis que nós estamos encontrando. Muita paz. Vamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento, o nosso coração a esse Pai de amor e bondade, que em todos os momentos nos fortalece. Infelizmente, muitas pessoas ainda usam o nome dele para espalhar a praga, o ódio, a desavença. Se Deus sabe que você vai me pagar, nós não vamos pagar, já devemos tanto a Deus, como é que os outros vão nos pagar? Mas vamos, nesse instante, formar aquela corrente de amor, de carinho entre nós, para que possa termos um domingo amanhã maravilhoso, cheio de paz, tranquilidade e harmonia. Se você dá licença, eu queria cantar o nosso hinozinho, termina na reunião. Pode? Ótimo, claro. Que bom. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Ó Mestre, compadece de todos nós. Trazei para nós a compreensão, a paz e a harmonia. Trazei para toda a humanidade as forças necessárias para vencer essa prova tão difícil. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado por tudo que recebemos e por tudo que ainda vamos receber. Que a falange espiritual possa estar constantemente junto a nós, trazendo para nós a paz, a harmonia, a compreensão. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Que não nos falte força e coragem para ir caminhando ainda na nossa missão até o fim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu devolvo a palavra ao nosso irmão para encerrar o nosso trabalho. E assim, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez te agradecemos por tudo. E em teu sagrado nome, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, em nome da vovó Catarina, nós pedimos permissão para encerrar esses nossos trabalhos na tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Que Deus abençoe a todos os médios da casa que estão nos ouvindo. Mas muita paz. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês. Bom domingo. Deus abençoe a todos. Amém. Benção. Beijo no coração de todos. Se quiserem falar mais, um abraço, né? Beijo. Tá, gente. Um abraço a todos.
Tá, boa noite. Todos, bom domingo. Tá, estou encerrando aqui, tá? Tá, boa noite para todos. Boa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi muito bom estar todos aqui reunidos.